ler com vocês aqui um texto, que é o nosso texto da noite, que vai mostrar para cada um de nós como que a maturidade espiritual ela é importante na nossa vida, com toda clareza, com toda certeza, mas também vai mostrar que como que a falta da maturidade espiritual pode detonar com a vida das pessoas, fazer com que as pessoas tomem decisões erradas, em momentos errados, e aí ela vai pagar um preço lá na frente por isso. Ela vai pagar um preço lá na frente por isso. Nosso texto é Gênesis capítulo 21, do versículo 2 até o versículo 10. Visitou o Senhor Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado. Ok? No tempo determinado. Grifa isso aí na sua Bíblia, tá? No tempo determinado. De que Deus tinha falado para ele. Ao filho que lhe nasceu, que Sara deu à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque quando ele tinha 8 dias de idade, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara, Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai se rir juntamente comigo. E acrescentou, quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho, pois na sua velhice eu lhe dei um filho. Isaque cresceu e foi desmamado, e nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão, rejeita essa escrava e o seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, o meu filho. Até aí é o nosso tema de hoje, tá? Até nesse momento. Gente, essa história é uma história que ela tem tantas camadas para a gente tratar, tantas camadas. Eu sempre falo com você que a Bíblia é igual uma camada, é igual uma cebola, né? Cada texto da Bíblia, cada versículo na Bíblia, na verdade, ele tem várias camadas para a gente estudar. Mas hoje a gente vai estudar uma dessas camadas da cebola, porque não tem como a gente falar em uma live única tudo que a gente tem aqui, mas a gente tem muita coisa boa já para falar aqui sobre essa história de Sara. Só para relembrar você, né, Sara, ela foi a esposa amada, a esposa bela, ela tinha 90 anos e ela era uma mulher lindíssima, não é? Reis cobiçaram Sara quando ela tinha essa idade, né? Uma idade já muito avançada, e reis cobiçaram essa mulher. Ela tinha reinos a seus pés, ela tinha um dos homens mais ricos da face da terra a seus pés, que era Abraão. Não pense você que Abraão era pobre, porque não era. Abraão era um dos homens mais ricos da terra, com exceção de grandes reis. Ele era muito rico. Ela tinha Abraão a seus pés. Mas ela tinha reinos, ela tinha um homem fantástico, perfeito, maravilhoso para ela. Contudo, ela era limitada, ela não podia ter filhos. E com muita certeza, essa mulher tinha dores na alma, ela tinha mágoas. Ela viveu até praticamente 100 anos sem ter possibilidade de ter filho, e com certeza esse sonho dela já tinha morrido, com toda certeza. Tanto é que já tinha morrido que ela fala para o marido dela, olha, vamos fazer o seguinte, você precisa ter filhos, eu não posso te dar filhos. Então eu vou pegar uma escrava que eu tenho, chamada Agar, e eu vou dar ela para você coabitar com ela e você ter filhos com ela. Gente, é muito importante, nós vamos falar sobre Agar numa próxima live, tá? Nós vamos falar sobre Agar, a gente não vai esquecer Agar de jeito nenhum. Mas naquela época isso era permitido. Como na época de hoje, as mulheres que têm problemas com a sua fertilidade, elas buscam, né, ajuda médica e fazem inseminação artificial na época de hoje. Naquela época, a inseminação artificial era assim, era pegar uma escrava, dar ela por concubina, não era por esposa, era por concubina, e essa mulher tinha a função de
dar filhos a esse homem. Isso era um processo legal dentro do código chamado Código de Hammurabi. Na próxima live nós vamos falar sobre isso, você vai entender sobre isso. Então, o que Sara fez, de uma certa forma, foi uma negociação legal para os termos daquela época. Contudo, porém, todavia, aquilo que Sara imputou como impossível para ela, ela se esqueceu. Ela se esqueceu que desse sofrimento que ela tinha, ela se esqueceu que essa doença que ela tinha uma doença, né? Ela não era fértil, então aquilo era uma debilidade dela. Ela se esqueceu que aquilo que era impossível para ela era possível para Deus. Ela se esqueceu disso. E aí ela apressou as coisas. Ela apressou todas as coisas. Ela julgou incorretamente. A maturidade, a falta da maturidade espiritual, ela faz com que você julga incorretamente todas as coisas. Sara não procurou ouvir conselho de sábios, e seu marido era um dos homens mais sábios daquele momento para poder aconselhá-la. Ela não procurou, a gente não vê Sara procurando conselho de Abraão, e lembrando que Abraão foi conhecido como o homem da fé, o pai da fé. Abraão andava juntinho com Deus. Abraão foi conhecido como amigo de Deus. Ela podia ter pedido conselhos para Abraão sobre a sua infertilidade. A maturidade, gente, nos ajuda a julgar corretamente. A maturidade nos ajuda a buscar conselhos de sabedoria. Mas veja bem o que eu vou dizer com vocês. Não adianta você buscar conselho com pessoas que não passaram por mesmas situações. Não adianta você buscar conselhos com pessoas que têm palavras torpes, que falam palavrão, que têm uma vida toda torta, que não têm uma vida condizente com o que a Bíblia diz. Está me entendendo? Não adianta você buscar conselho de onde buscar água para alguém que nunca furou poço de água. Leve isso para a sua vida, anota isso aí agora, porque no meu espírito o Senhor está me dizendo que muitos de vocês estão buscando conselhos com quem nunca furou poços. Você está querendo buscar água com quem nunca furou poço, não vai adiantar. Se você quer conselhos que vão gerar frutos na sua vida, vá se aconselhar com quem tem frutos na vida dela. Guarda isso que eu estou falando para você aqui agora. A maturidade, ela te leva a fazer, né, sociedade com as pessoas certas. A sociedade que eu falo é você namorar com a pessoa certa, se casar com a pessoa certa, né? Namoro e casamento são tipos de sociedade. Amizade é uma sociedade. Se você nunca pensou nisso, pense a partir de agora. Amizade é um tipo de sociedade, não é? Então, faça as amizades com as pessoas corretas. A maturidade te leva a isso, a ter os amigos certos, até mesmo a medida da sua generosidade. Ela precisa ter maturidade. Se você for generoso de uma forma que não está coadunando com a palavra de Deus, você não está sendo generoso, você vai estar estragando a pessoa para quem você está destinando aquela sua generosidade. Maturidade leva para isso, gente. Todos nós precisamos dessa maturidade espiritual e esse texto vai nos ajudar a entender isso. Esse texto, esse ocorrido com Sara vai ajudar a minha vida e vai ajudar a sua vida a entender melhor sobre essa questão da maturidade espiritual e vai te ajudar a entender melhor que o impossível, ele se torna possível sim na nossa vida. Mas, quando o impossível se torna possível, as nossas atitudes vão mudar. O nosso posicionamento vai ter que mudar. Não tem como você viver o impossível se tornando possível e você continuar sendo a mesma pessoa. Não tem jeito, meu povo. Não tem jeito. Muitas pessoas criticam a posição de Sara de mandar embora essa escrava com o seu filho. Eu não critico. Sabe por quê? Porque não combina. Depois que você vive o impossível,
na sua vida, o seu lugar não é mais o mesmo, a sua posição não é mais a mesma, o seu pensamento não é mais o mesmo, nada é mais o mesmo, o seu lugar agora é outro. O seu lugar agora é outro. E fim de papo. Olha aqui o que está acontecendo. Vamos pegar aqui do início, né? Já contei a história que a Sara, erroneamente, por falta de maturidade, por falta de crer que o impossível para Deus não existe, ela pega Agar e traz Agar para ter filhos com Abraão. E Agar realmente tem um filho com Abraão, tem o Ismael, né? Mas em determinado momento, para Sara, estava tudo dando certo. Estava tudo acontecendo conforme o plano dela. Eu não tenho filho, mas eu vou pegar a escrava vai dar filho para mim, para que eu, né, apresente ao meu marido e tudo vai ser resolvido. E tudo funcionou conforme o plano dela. Realmente ela deu a escrava, realmente a escrava, ela engravidou, realmente o filho nasceu, realmente o marido dela ficou feliz. E realmente isso funcionou muito bem por um certo tempo. Mas aí a gente chega num momento aqui, que lá no Gênesis 21, no versículo 2, fala o seguinte: ao tempo determinado que Deus tinha dito. Aí a história começa a mudar. Aí a história começa a mudar. Por que essa história começa a mudar? Porque agora muda, ao tempo determinado de Deus, muda a história de Abraão, muda a história de Sara e muda a história de Agar. Muda a história de Ismael e muda a história de Isaac. São 5 personagens dentro dessa história que vão ter as suas vidas completamente mudadas ao tempo determinado de Deus. Nós precisamos aprender a esperar o tempo determinado de Deus. E eu falo isso para mim também. Eu falo isso para mim também, para todos nós, porque nós somos humanos, né? A gente vive nessa terra preso a esse corpo corruptível, né? A essa mente, a essa alma ainda que vive em sofrimentos. Então eu falo para mim também, nós precisamos aprender a viver esperando o tempo determinado de Deus para todas as coisas. E aí eu faço uma pergunta para você, não era para Abraão ter tido esse filho antes? Não era para Abraão ter tido esse filho antes, ele estava com 100 anos, gente. 100 anos quando esse filho nasceu. Não era para ele ter tido antes? Não parece que era muito tarde para ele ter esse filho com 100 anos? Pode ser que aos nossos olhos parece tarde, mas esse era o tempo determinado de Deus para eles. Não era para Abraão ter esse filho antes. Esse era o tempo determinado. Não era tarde para Sara ela engravidar com 90 e poucos anos. Não era tarde para Sara. Aquele era o tempo determinado para Deus. O erro da história veio antes, entre Sara e Agar. O erro veio da falta da maturidade de Sara, falta dela confiar em Deus e aguardar em Deus o tempo certo dele para a vida dela. Mas, Carla, você pode falar para mim, quem em sã consciência vai achar que uma mulher de 99 anos vai ter o seu útero restaurado, gestar uma criança, amamentar uma criança, ter saúde para criar uma criança? Só Deus. Eu não tenho, nenhum de nós teria mesmo. Mas quem em sã consciência vai dizer que Deus vai curar um câncer em último estágio? Talvez as pessoas falem, não é possível. Eu digo, sim, é possível. Sim, é possível, porque para Deus nada é impossível.